Eu, você, a Bia, o Ricardo e até seu cachorro, se duvidar, temos algo em comum. Todos queremos ter mais autocontrole, comer comida saudável, treinar regularmente, parar de mexer no celular, acordar cedo, dormir cedo, gastar menos e blá blá blá. Óbvio. Como queremos resolver esses problemas individualmente, nada que um Google sobre alimentação saudável ou um vídeo da palestra do coach, que vamos chamar de Pablito, sobre como parar de procrastinar, não resolva, não é mesmo? Você clica no vídeo e o Pablito vai te dizer: tome banho gelado que você vai ficar milionário. Aí você para e pensa, não é que faz sentido mesmo? Se eu tomar banho gelado, vou me forçar a fazer algo difícil, então todo o resto vai ser fichinha. Parece um ótimo argumento, né? Até porque você sabe que se o seu autocontrole melhorasse, tudo isso que eu falei ali acima melhoraria também, certo? Sim, tá certo. Mas resolver esses problemas individualmente e criar esse tipo de resistência específica realmente vai melhorar seu autocontrole? Será que se eu tomar banho gelado vai realmente me ajudar a economizar dinheiro ou a parar de procrastinar? Eu do fundo do meu coração queria que a resposta fosse como uma linda cena de filme e com um final feliz. Mas cientificamente falando, não tem estudos ou dados que apoiam isso. E ainda cientificamente falando, os dados dizem o óbvio, que se você toma banho gelado, você vai sim ficar resistente a banhos gelados. Não é como se isso fosse se expandir para outras áreas da sua vida. Se você ficar bom em uma tarefa difícil específica, você ainda assim vai sofrer para aprender outra tarefa difícil específica. Mas então por que nos apegamos tanto à ideia de que teremos autocontrole para tudo de uma vez só, pelo fato de que ainda não entendemos a ciência do autocontrole até agora? Mas fica de boa, que vamos nos aprofundar mais nisso já. Isso aqui vai parecer confuso, mas até agora tivemos alguns excelentes estudos que mudaram completamente a perspectiva que temos sobre o autocontrole. Eles nos mostram que o autocontrole simplesmente não existe. Mas aí é que tá. Paradoxalmente, é por entendermos isso que conseguimos aprender os melhores métodos cientificamente validados para melhorar o nosso autocontrole. Eu avisei que ia ser confuso. Ok, João, mas se esses estudos são tão bons assim, por que ninguém nunca ouviu falar deles? Deve ser tudo baboseira. Realmente pode parecer baboseira mesmo, mas tem algumas razões para isso. Primeiro que esses estudos são muito difíceis de se entender, porque mudam muito nossa perspectiva sobre autocontrole. Isso não é fácil de ser inserido na cabeça de todo mundo. E segundo, por um fator bem simples, essas descobertas não são nem um pouco sexy e não vendem nada bem. Como eu disse lá em cima, não é como um final feliz de um filme. Na realidade é bem decepcionante. Esse paradoxo do autocontrole pode ser entendido um pouco de acordo com essa afirmação do Shakespeare. Não posso escolher como eu me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso nos mostra que mesmo o autocontrole originalmente não existindo, literalmente podemos fazer coisas para criar e melhorá-lo significativamente. Primeiro, vamos começar entendendo o que você sabe sobre autocontrole. De acordo com um estudo feito entre os anos 90 e 2000, um grupo de psicólogos tentaram descobrir o que realmente é o autocontrole, porque a ideia que se tinha até então é que isso era uma característica da personalidade da pessoa, que era uma parte de quem você é. Vamos supor, você nasceu com os genes certos, teve a educação certa e até seus 18 anos você foi criado com base em disciplina e autocontrole. E por isso você vai ter essas características para sempre. Cá entre nós, até hoje pensamos um pouco assim. Ah, porque o Robertinho bebe porque é o jeito dele desde criança. A Mariazinha não perde tempo com o celular por causa da criação dela. Mantemos o pensamento de que isso é um aspecto fixo de quem você é. Mas esse estudo mostrou que não. Isso não é um aspecto físico, mas sim um recurso decrescente. Não é algo que está nos atributos e características do seu personagem. Na real, se assemelha muito mais com uma barra de mana que pode ir acabando com o tempo. E isso faz sentido. Pensa comigo. Nós meio que já sabemos disso no fundo, até porque tem dias que conseguimos nos controlar muito bem. Chega a ser fácil. Vamos implicar que é um dia que nossa mana tá alta. Mas tem dias que tem muitas coisas acontecendo e temos que usar o autocontrole diversas vezes. No trabalho, eu quero gritar com meu chefe, mas eu me controlo. Na faculdade ou na escola, eu quero tacar o livro na cabeça de alguém, mas eu também me controlo. Isso vai usando nossa mana, e no final do dia ela tá tão baixa que não conseguimos usá-la mais. Ou seja, ao invés de chegarmos em casa e comer salada com frango grelhado no jantar, pedimos uma pizza com uma coca de 2 litros trincando, pegamos o celular, vemos TikTok e com isso dormimos 1 da manhã. Caímos na armadilha da pornografia mais uma vez, que aliás eu tenho um vídeo que aborda muito melhor sobre isso, e depois de fazer tudo isso pensamos, por que eu não sou igual ao Robertinho? Acho que tá no sangue mesmo, eu realmente não consigo me controlar. Mas a real é que quanto
quanto mais autocontrole você usa, mais isso se esgota. E provavelmente você tá usando mais mana do que o Robertinho, por exemplo. Porém, não para por aí. Um belo dia, esses psicólogos se perguntaram: será que tem alguma coisa que drena mais nosso autocontrole do que outras? E descobriram que sim, há duas coisas que drenam muito ele. A primeira é regulação emocional. Se você gasta muito tempo e energia suprimindo ou regulando suas emoções, isso de fato reduz sua reserva de mana do autocontrole. Ou seja, se você quer mandar uma pessoa e se ferrar, mas segura, controla suas emoções e guarda isso pra você, vai drenar bastante reserva de autocontrole. A segunda é o estresse. Estresse é horrível. É horrível pra você, pras pessoas ao seu redor e pro seu autocontrole também. Os psicólogos descobriram que pessoas que estavam em situações estressantes tinham menos reserva de autocontrole e, consequentemente, erravam mais. E mais uma vez faz sentido, porque o estresse realmente nos faz muito mal. Diante desses fatos, o grupo de pesquisadores disseram: ok, como podemos fazer para aumentar nossa reserva de mana? Já que tudo só diminui e, sem surpresa nenhuma, a meditação nos ajuda a aumentar nossa reserva, até porque ela é o counterpick ou vilão do estresse. Então, se o estresse diminui, ela aumenta consequentemente. Mas não vai achando que é simples assim não, porque isso volta ao nosso problema original. Se eu não tenho autocontrole para fazer outras coisas, por que eu teria para me forçar a sentar todo dia e meditar? Se eu conseguisse fazer isso, eu não estaria com problema de autocontrole, né? Sim, mas calma. Chegamos na parte que faz essas pesquisas serem realmente revolucionárias. Esse mesmo grupo de pesquisadores sentaram e pensaram: agora sabemos que o estresse e regulação emocional diminuem nosso autocontrole, mas o que acontece com o nosso cérebro enquanto o estresse e a regulação emocional estão drenando ele? E para isso, eles usaram o EEG para medir as atividades elétricas do cérebro e descobriram algo fascinante. Tem uma parte do cérebro chamada córtex cingulado anterior, que é responsável por monitorar os conflitos internos. Eles descobriram, sobretudo, que nosso autocontrole acaba quando paramos de monitorar nossos conflitos internos. Então, quando eu disse lá em cima que esses estudos falam que o autocontrole não existe, é porque ele nada mais é que nossa capacidade de monitorar nossos conflitos internos. Ele não é uma coisa específica. Parece difícil, mas não é. Pensa aqui comigo. A gente só precisa usar o nosso autocontrole quando temos algum conflito interno. Por exemplo, eu tenho um impulso e fico com muita vontade de comer um lanchão gigantesco, mas outra parte do meu cérebro me diz: cara, na verdade você tem que comer salada, senão você vai explodir. É nesse momento que o autocontrole liga, porque você tá em conflito com você mesmo. Uma parte quer comer lanche, mas a outra sabe que você precisa da salada. É por isso que leva o nome autocontrole, porque você tá tentando controlar a si mesmo, quando na verdade você quer fazer outra coisa. Portanto, enquanto estamos monitorando esses conflitos internos, temos autocontrole. Porém, quando desistimos de monitorar, ele vai embora. Ou seja, enquanto estamos travando essa batalha, estamos no meio da luta entre comer salada e comer lanche, seu autocontrole está ativo. Mas quando você para de prestar atenção e toma uma decisão, já era. Essa batalha desaparece e nosso autocontrole vai de ralo junto. Aí quando você vê, você tá lá com o iFood, patrocina eu, aberto pedindo lanche. Detalhe, claro que podemos desistir do lanche e pedir a salada, mas isso depende de muitos fatores, como suas experiências, o momento, o ambiente, etc, etc. Normalmente você fica com o lanche mesmo. Porém, tem uma coisa que você tem que ficar atento. Às vezes achamos que paramos de monitorar nossos conflitos internos porque perdemos ou ganhamos a batalha, mas é ao contrário. Nós literalmente só perdemos ou ganhamos essa luta depois de pararmos de monitorar os conflitos internos. E é fácil de notar isso. Imagina quando você tá lá, discutindo com você mesmo, e você para e pensa do nada: ah, quer saber? Foda-se. Quando você vai ver, já tá pedindo lanche, ou já tá entrando no TikTok, ou digitando X no seu computador e etc. Você desistiu primeiro e perdeu o autocontrole depois. Essas foram as descobertas dos pesquisadores, que monitorar conflitos é autocontrole. Se você não tem algum conflito, você não tem autocontrole. Se você simplesmente abandona e deixa pra lá esses conflitos internos, você também não tem autocontrole. Lembrando que, como eu disse, nem sempre essas batalhas vão ter resultados ruins, mas como sabemos, a maioria das vezes sim, porque essas coisas são mais chamativas. E é normal, porque elas são pensadas para serem mesmo. O tic-teco chama mais atenção do que estudar. Um lanche gigante chama muito mais atenção do que comida saudável e entre várias outras coisas. Mas João, se monitorar conflitos internos e autocontrole, como o estresse e a regulação emocional se encaixa nisso? Se encaixa perfeitamente. Vamos de exemplo para regulação emocional. Quando você tá em um dia que você quer mandar seu chefe se for...
O que você faz para não chegar nesse ponto? Você simplesmente desliga a parte do cérebro que está pensando nisso e releva. Ou seja, você está suprimindo essa ação e desligando conscientemente o monitoramento dos seus conflitos internos. E isso diminui sua barra de mana do autocontrole, porque quando eu desligo uma parte responsável pelo autocontrole, chocantemente eu diminuo ele também. Portanto, como você suprimiu esse sentimento, desligando o monitoramento de conflitos, para não ficar chateado ou para não ser demitido, seu autocontrole vai ser menor para outras coisas. Lembre-se da barra de mana. E o estresse também se encaixa muito, porque quando estamos estressados, o que o nosso cérebro faz é literalmente externalizar a nossa atenção. Quer dizer que quando você está estressado, você não está pensando em você internamente. Você está pensando e prestando atenção aos problemas lá fora, o que vai literalmente te fuder. Por exemplo, se você tá em uma prova importante, você tá estressado com a sua namorada ou com seu namorado, vamos supor que você esteja terminando. Você literalmente deixa de prestar atenção na prova e volta toda a sua atenção para como você pode mudar esse desastre. Você não tá pensando em você, e sim na situação externa. Eu sei que já deixei vocês na bad demais, mas vamos para soluções porque nem tudo tá perdido. João, como eu faço para mudar, pelo amor de Deus? A primeira coisa é óbvia, mas muito importante, que é a seguinte: você precisa regular suas emoções. E para você regulá-las, tem vários caminhos, mas tem duas coisas em específico que eu gosto muito de fazer, e a primeira é ter um diário. Tendo um diário, vai fazer com que você se lembre dos seus conflitos internos e passe a monitorá-los quando precisar do autocontrole. Por exemplo, se você sabe que não pode comer batata frita e escreve isso no seu diário, você vai prestar atenção no seu conflito interno. Você não vai simplesmente comer. Antes de comer, você vai pensar, isso aqui é errado, e a chance de você não fazer é maior. A segunda é simplesmente não se distrair conscientemente com outra coisa quando você quer ter o autocontrole. Se você quer parar de ver vídeos mais 18, lute contra a vontade, não corra. Pare e pense nesses conflitos conscientemente. Não tente simplesmente fazer outra coisa naquele momento, porque você vai querer voltar. Além de regular as emoções, você precisa internalizá-las. Como eu disse, o estresse externaliza isso. Vamos supor que você tem uma apresentação na escola ou no trabalho daqui 3 dias. Você fica estressado e simplesmente para de pensar em você. Você não come certo, não descansa bem, não estuda o suficiente para ficar preparado, você só pensa no dia da apresentação e na sensação de medo que isso traz. Tire meia horinha para pensar em você mesmo, em como você está se sentindo e nos seus conflitos internos. Pense no que você precisa fazer para dar certo. Ok, preciso comer, preciso estudar e descansar bem. Ah, mas eu não quero, é difícil. Mas eu preciso. Enquanto você não desistir desse eu preciso, você vai continuar tendo autocontrole para não cair na armadilha do é difícil. Quando você for ver, já tá fazendo tudo o que precisa. Nossa, hein, muito top, mas ainda não sei o que eu faço de fato para ter mais autocontrole. Aí é que tá, meu amigo. Isso é tudo que você precisa fazer. E é por isso que é tão difícil de entender. Eu já falei isso algumas vezes no vídeo, mas vou falar de novo. Enquanto você estiver pensando nos seus conflitos internos e os monitorando, você estará exercendo o autocontrole, até porque, mais uma vez, o autocontrole é literalmente isso. Vamos ilustrar isso com essa analogia aqui. Quando você fala, ai, tô com um friozinho na barriga, não quer dizer que realmente você tá sentindo frio na barriga. E você não vai tratar esse frio na barriga esquentando ela. Você vai tratar isso diretamente com seu cérebro. E essa sensação só vai passar quando você entender o que está se passando lá. Então, o autocontrole é o frio na barriga. Ele não existe de verdade, mas ele é algo subjetivo para traduzir os nossos monitoramentos internos, a nossa consciência. Agora entra um ponto muito importante. Por que a meditação é tão eficaz para se ter autocontrole? Se imagina meditando. Qual é a coisa que você faz enquanto medita? Sim, você presta atenção na sua respiração. Literalmente isso e mais nada. Ou seja, é o momento que você está com a sua atenção voltada para o seu interior. Pode passar um carro com som alto, aparecer uma mulher nua na sua frente, que se você estiver num estado meditativo profundo, você não vai se afetar. Exatamente. Você está monitorando sua mente e tendo autocontrole. Agora, eu tenho um desafio para você. Quando você estiver tentando fazer algo difícil, preste atenção nos seus conflitos internos. Por exemplo, quando você estiver com vontade de comer um doce que não está na sua dieta, simplesmente pare e observe as vozes brigarem. Vai ser tipo isso. Ah, mas eu quero brigadeiro. Mas cara, você tá com 150 quilos, come uma maçã. Pausa aqui. Quando você ouvir a palavra maçã, você simplesmente vai lá, pega e você acabou com o conflito fazendo certo. E isso vale pra tudo. Se você já tiver com o site aberto do Tubo Vermelho, preste atenção na vozinha falando pra fechar e no momento que ouvir, só feche. Apenas faça. Eu sei que essa frase é clichê e ela pode ser empregada mal. Até porque não é apenas fazer,
é ter a consciência antes e depois disso você apenas faz. Você usou do seu monitoramento de conflitos internos, vulgo autocontrole, para fazer a coisa certa. Detalhe, essa terminologia, monitoramento de conflitos internos, fica muito complexa. Podemos chamá-la simplesmente de consciência. Ou seja, tenha consciência do problema que você está enfrentando e apenas faça o que é necessário. Autocontrole é a nossa própria consciência. Sr. Martins aqui, até a próxima.